Bom dia, meus amados irmãos. Vamos testar o som, se está tudo ok, para a gente começar a nossa penúltima aula, né? Gostaria que vocês me dessem um feedback se o som está a chegar em condições. Estão preparados? Então, vou aguardar de vocês algum feedback, se está tudo ok no som, e aí nós vamos dar início à nossa aula. Bastante ansiosa, porque temos um conteúdo bastante grande e só temos 2 aulas. Bom dia, Leia, está entrando, Simone, Clarice já está aí. As Fernandinhas estão todas aí, Fernanda, Escariote. Graças a Deus, Ana Elise, sempre firme. Ótimo, se o som está a funcionar, então, graças a Deus. Giovanni, obrigada pelo feedback. Amados, vamos orar e vamos trabalhar, porque hoje temos um grande desafio de reforçar a questão do método temático, que parece que foi o mais desafiador até aqui, tá bom? E vamos também fazer uma ponte para o próximo assunto, que será o último, né? Será estudo de um livro inteiro. Então, por favor, onde você estiver, concentre-se. Eu sei que não é fácil, muitas vezes em casa com tantas coisas, mas eu gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse. Que cada exemplo, cada comentário, de alguma maneira possa falar ao nosso coração. Falamos que o estudo bíblico é para a nossa alma, nosso espírito, não só para o nosso intelecto, não é? Então, baixe sua cabeça e vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nosso Salvador, nós queremos te agradecer por esse dia tão lindo, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra livremente, onde há tantos países que isso não é possível. Nós queremos, no nome de Jesus, pedir que o Senhor abra o entendimento de cada aluno, abençoa também a mim na transmissão, dá-me clareza, dá-me bons exemplos. Permite, Pai, que essa classe possa ser instrumento teu, para que as pessoas se apaixonem cada dia mais pela tua palavra e que possam estudá-la, Senhor Deus, com sede. Abençoa cada um de nós, nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, muito bem. Bem-vinda, Marivone. A Marivone começou depois, mas já está aí com os TPCs em dia, ou tentando colocá-los em dia, né, Marivone? Mas há pessoas que ainda não estão a enviar. Eu fiquei assustada ao perceber que nós tivemos menos TPCs do que a vez passada, e eu fico com medo. Será que está muito difícil? Será que eu estou a apertar muito? Então vocês devem dar a mim um feedback, tá bom? Se está pesado demais, se está muito difícil, se eu preciso dar outros exemplos, ou se alguém precisa de algum conselho, alguma orientação separadamente, eu estou pronta para ajudar, tá bom? Se você está atrasado porque começou depois, ou passou uma semana difícil, não mandou, mande. Eu não tenho problema de corrigir um TPC atrasado, tá bom? Isso é para você, não é para mim, é para você. Então, se você manda, eu terei grande prazer em corrigir, tá certo? Vamos trabalhar um pouco? Como eu tenho sempre feito, eu gostaria de poder fazer uma pequena correção, trabalhar um pouco a questão, uma revisão breve para entrar, então, nos assuntos seguintes, tá bom? Nós estamos na nossa 7ª aula. Vamos fazer uma pequena revisão e também a correção do TPC, e aí depois vamos entrar no conteúdo de hoje, tá ok? Então, vamos lá, então, ver se percebemos. 7ª aula, só falta uma. São 8 aulas desse curso, Como Estudar a Bíblia Sozinho, e eu espero que para você esteja a ser tão abençoador como está a ser para mim na ministração. Nós falamos sobre o método temático na semana passada e o resumo é simples.
é quando nós escolhemos um tema, como diz o nome, né? Temático, um tema do nosso interesse e com o propósito de conhecê-lo mais. Então, o que fazemos? Nós vamos na Bíblia, porque é o método bíblico temático, naturalmente, e nós vamos procurar as referências sobre aquele assunto. O método temático também pode ser chamado como método de estudo por assunto ou método tópico. Você vai encontrar nomes diferentes, tá bom? Eu falei também um pouco da abrangência do estudo temático, quero dar aqui um outro exemplo. Abrangência significa o tamanho do estudo, ou seja, o seu limite. Você precisa estabelecer como se fossem cercas, tá certo? Onde você vai determinar o que vai entrar dentro da cerca e o que vai ficar fora da cerca. É como se fosse as mesmas cercas que você coloca de arame farpado para poder determinar o que fica dentro e o que fica fora, tá bom? Então, quando você diz abrangência no estudo temático, você quer dizer, eu quero estudar esse tema dentro de um único livro? Ou, por exemplo, eu quero estudar esse tema em uma porção da Bíblia, uma divisão. Por exemplo, posso estudar um assunto dentro dos evangelhos, ou eu quero ver, por exemplo, a visão de Paulo sobre um determinado assunto. Então, isso vai determinar qual é o limite, tá certo? Eu me lembro, alguns anos atrás, vendo tantos absurdos com relação a questão de como as pessoas lidavam com problemas de pessoas endemoniadas, espíritos maus, eu fiz um estudo daquilo que era a confrontação de Jesus quando ele se deparava com o espírito mau. Então, eu fui nos evangelhos, apenas nos evangelhos, o meu limite, a minha abrangência, a minha cerca era evangelhos. Comecei a marcar todos os versículos e tentar aprender com Jesus. Como é que ele fazia? Eu descobri, por exemplo, que Jesus muitas vezes mandava o espírito mal calar-se. E eu via nas práticas do dia a dia pessoas falando com os espíritos maus e conversando com os espíritos, que nós sabemos que não é espírito, não é? Que são espíritos, são demônios. Mas eu aprendi um tema, né? Como confrontar demônios, tá certo? E a abrangência foi dentro dos evangelhos. Esse é um exemplo, tá? Podia ser na Bíblia toda, podia ser, por exemplo, nas cartas de Paulo. Você pode escolher um tema e trabalhar com isso. Muito interessante, como eu disse, você determinar se você quer estudar uma palavra, ou se você quer estudar uma expressão, ou se você quer determinar isso numa frase. Disse também para vocês tomarem cuidado quando vocês olharem na chave bíblica, vai aparecer uma palavra, e você então aí tem que peneirar, você tem que filtrar, você tem que garimpar quais são os versículos que lhe interessam, tá ok? Cuidados, eu disse basicamente 2 cuidados que você deve ter. Aqui desmiucei para 3, tá bom? Mas eram 2 na sua apostila, você vai ver isso. Eu esmiucei de 2 formas. O seguinte: primeiro você tem que observar o contexto. Alguns de vocês leem o versículo, mas não olham o que está à volta, tá bom? Por que é importante olhar o contexto? Primeiro, porque a palavra pode ter mais que um sentido, duplo sentido. Eu vi isso em alguns exercícios. Nós demos um trabalho sobre mentira e algumas pessoas, quando separaram os versículos, alguns fiquei muito feliz porque não ficaram só com os versículos que eu dei, resolveram praticar e pesquisaram outros versículos. Porém, algumas pessoas, na hora de separar os versículos, incluíram versículos onde aparecia a palavra mente. Mas não era mente de mentir, ele mente, mas era mente de mente, cabeça, intelecto. Por quê? Porque apenas pegaram os versículos sem filtrar, sem peneirar, tá bom? Cuidado com palavras que têm um sentido duplo. Eu dei na aula passada o exemplo de carne, que pode ter muitos sentidos. Carne, natureza pecaminosa, carne de animal, carne de pessoa. Então, cuidado. Disse também para tomarem cuidado e pesquisarem as palavras sinônimas, tá ok? Então, essa é a revisão, e aí eu quero ir aos passos para que nós possamos corrigir e dar um novo exemplo. Ok? Vamos lá?
Primeira coisa, você escolhe o assunto do seu interesse. Não vai sonhar onde estão os versículos. Então, você precisa buscar na chave bíblica, onde, ou concordância, não é? Conforme você tem aí, onde estão os versículos que tratam daquele assunto. Quando você olha na chave bíblica, você vai descobrir coisas interessantes. Por exemplo, eu peguei hoje como exemplo aqui, se você pegar a palavra amor ou amar, você vai ficar impressionado, porque tem muitos e muitos versículos sobre isso. Então, pode ser um estudo enorme. Você pode determinar a abrangência. Se você quer estudar aquilo em vários livros da Bíblia, só num único livro ou numa porção das Escrituras, tá bom? Quando você procura, acha os versículos, você tem que ler para saber se aquele versículo lhe interessa ou não. Você alista, tá bom? Faz a lista das referências e depois então você tem que selecionar. Ou seja, aqueles que você quer incluir ou não dentro do seu estudo. Depois, uma vez que você já selecionou, você tem que analisar ou interpretar os versículos. O que eu quero dizer com isso? Você vai escrever ao lado o que o versículo diz sobre o seu tema. É muito importante aqui que você diga com as suas palavras o que o versículo está a dizer. Tá ok? Entendi o versículo? O que esse versículo diz sobre o meu tema? E aí, naturalmente, você tem que organizar isso de forma lógica. Eu acho que, na minha opinião, essa foi a parte mais difícil para alguns alunos. Depois que os versículos foram coletados, estão todos na chave misturados, né? Você deve, não é que você tem, você deve fazer isso, né? Você poderia fazer para entender melhor, juntar todos os versículos que são semelhantes. Eu dei como exemplo na aula passada o uso de varetas, lembra isso? Eu disse que as varetas têm cores variadas, então você vai escolher, vai ler os versículos, vai descobrir que tem versículos que são parecidos, tá certo? Então, volto a dizer, se você tivesse a fazer um estudo sobre obediência, não é? Hoje pregou sobre isso, né? Sobre a autoridade, obedecer uma autoridade. Então, pense nisso. Se você escolheu obediência, você vai encontrar a palavra obedecer ou obediência na chave bíblica. Tem de tudo ali. Obedecer a Deus, né? Obedecer às autoridades, obedecer aos pais. Então, você pode e deve separar todos os versículos que são semelhantes. Todos que falam de obedecer aos pais, você separa. Todos que falam de obedecer aos líderes, você separa, uma outra cor. Então, isso é formar um esboço, tá bom? Isso é organizar suas ideias. Estamos juntos aí? E aí, claro, depois que você organiza para fazer uma aplicação, um resumo final. A base do esboço não é para nada, é para organizar suas ideias, para que você possa então aí escrever o seu estudo, tá certo? Então, se você vai escrever um estudo, seja ele qual for, em qualquer área, sempre tem que ter uma introdução e tem que ter uma conclusão. No meio tem o desenvolvimento. O desenvolvimento é justamente onde você vai utilizar os versículos que você pesquisou, obedecendo o seu esboço, tá bom? E você vai exemplificando, vai comentando, pode até fazer a aplicação simultaneamente. Ou alguns preferem fazer a aplicação no final, na conclusão. Então, esses são os passos, tá bom? Vamos na prática, ver o que a gente fez aqui, ó. Primeira coisa, você pega na lista dos versículos que estarão na chave bíblica. Eu dei exemplo de roubo e dei um TPC sobre mentira e quero ainda fechar mais um outro exemplo que é o exemplo do suborno. Vocês viram que eu escolhi problemas éticos, né? Podia ser qualquer coisa, tá? Mas é só para aproveitarmos isso também para refletir na nossa própria vida. Roubar, adquirir coisas de forma incorreta é um problema. Como é um problema mentir, e as pessoas às vezes não se dão conta disso. E a questão do suborno também, eu penso que pode ser uma ajuda para nós refletirmos sobre isso. Primeira coisa, você escolhe o assunto, já escolhemos, e depois então você vai para a chave bíblica e faz a lista como está aí.
Depois disso, você tem que selecionar, como eu disse. O exemplo que eu dei na aula passada foi o exemplo das nossas varetas, mas talvez vocês que têm crianças vão lembrar disso. Sabe quando as crianças estão numa fase ainda pequena, mas estão começando a identificar as cores, e aí você tem jogos educativos onde você coloca caixas coloridas, né? E a criança começa a identificar cores, colocando todas as peças da mesma cor dentro daquela caixa. Eu acho que é mais ou menos isso que nós fazemos quando fazemos um esboço. Você tem uma lista de versículos e agora você precisa separar isso em caixas coloridas, ok? Já dei o exemplo se você está a falar sobre obediência, obediência aos pais, obediência a Deus, obediência às autoridades. Não misture os versículos, bom? Vamos imaginar que você fosse convidado para dar uma aula, fazer um estudo ou fazer um debate com pais sobre pais e filhos, né? Então você está falando sobre a obediência, filhos e pais, relação pai e filho. Então, por favor, não misture, tá? Se naquela aula é só obediência aos pais, você seleciona somente aquela cor. Se você está fazendo um estudo mais abrangente, então você pode separar isso em caixinhas coloridas, tá ok? É isso que eu chamo de organizar as ideias no esboço. Na aula passada nós usamos o exemplo do roubo e eu dividi aí, eu inventei esse meu esboço, né, com base naqueles versículos. Todos os versículos que falam sobre tipos diferentes de roubo, aqueles que apresentam as consequências ou resultado do roubo e também aqueles que proíbem ou deixam claro a visão bíblica contra o roubo. Vocês viram que o item número 1, aqueles que falam dos tipos diferentes de roubo, eu separei os tipos, né? Coloquei propositadamente roubo de objetos, tem aí o caso de Acã e tem o caso de Raquel, que roubou objetos da casa de alguém, no caso dela, os ídolos da casa do pai. Ele roubou a capa, roubou dinheiro, prata, ouro, né? Então é roubo de objeto. Mas você vê um outro texto totalmente diferente, que é 2 Samuel, onde fala que Absalão roubava o coração das pessoas, do povo. Como é que ele fazia isso? Em Moçambique ainda roubo de órgãos, né? E às vezes eles roubam mesmo, abrem a pessoa e roubam um órgão interno, um coração, qualquer outro órgão. Não é o caso aqui. O texto está a falar de roubar o coração, é porque ele falava mal do seu pai para ganhar prestígio, tá certo? Então você tem que ler o contexto. Não vai ler apenas o verso 6, onde aparece a palavra. Tem que ler os versos anteriores e posteriores para perceber bem, tá bom? Roubar as palavras de Deus, é um texto de Jeremias, onde falava que os profetas roubavam a palavra de Deus, porque se apropriavam dela e diziam que eram palavras de Deus, quando não eram. Eram palavras deles. E assim sucessivamente, tá bom? Consequências do pecado, você vai ver que Acã vai morrer por causa do seu pecado e assim vai. O que você fez? Foi na chave bíblica, escreveu os versículos, ao lado você colocou o que cada um quer dizer. E agora, conhecendo esses versículos, você separou cada qual na sua caixa. Só depois disso, aí você tem condições de escrever um bom estudo sobre roubo. Tá ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Alguns de vocês tiveram mais dificuldades nessa área. Nem todos vão ser, na verdade, pregadores ou professores, tá? Se você conseguiu chegar até aí, tirou conclusões e aplicações, já está muito bom. Mas alguns de vocês são líderes de célula, às vezes são convidados a falar em algum lugar, então é bom organizar as ideias. Introduz, desenvolve e conclui. Tá ok? Vamos lá então, exercício prático de mentira. Eu dei a vocês uma lista já de versículos, também são muitos outros. Eu só apenas selecionei alguns para praticar. Números 23, Atos 5, Tito, Hebreus. Vocês viram que eu coloquei versículos de várias partes da Bíblia. Primeiro passo, escolher o assunto. Mentira. Segundo passo, você vai na chave bíblica coletar os versículos.
separei daqui, tirei alguns só para o exercício, tá certo? E depois disso, então, é que você vai começar a escrever ao lado de cada texto o que o texto diz. Números 23, por exemplo, texto simples, diz: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você só coloca ao lado: Deus não é homem para mentir, ou Deus não mente, como você quiser, com suas palavras. Atos 5 é interessante, porque a palavra mentira vai aparecer num versículo, ou mais de um, não é? Mas você deve ler a história toda, porque aí é uma situação concreta. Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo e, em consequência disso, são descobertos, porque para Deus não há nada oculto, e morrem. Então, você escreve com suas palavras, tá certo? O resumo desse texto. Mas veja que esse é um texto que você precisa ler o contexto, senão você não vai entender. O texto de Tito 1, 2, alguns de vocês tiveram um pouco de dificuldade no ler, mas tem que ler com atenção, né? Lembra que primeiro tem que observar bem o texto, para depois interpretá-lo. A Bíblia diz em Tito 1, 2 que o Deus que promete a vida eterna, ele vai nos dar, porque ele não mente, ele não falha, ele não diz algo e não cumpre. Se ele prometeu a vida eterna, ele vai dar. Então eu coloquei com minhas palavras: Deus prometeu a vida eterna e temos garantia porque ele não falha. Você vai dizer isso com as suas palavras. Hebreus capítulo 6, verso 18, também é um texto que fala das promessas de Deus, né? E ele diz que as promessas de Deus não podem falhar, porque ele não mente. Todo aquele contexto, eu pedi aí, leia um contexto, ele está a falar sobre a promessa que ele nos deu, não é? A promessa que ele deu ao povo de Israel e deu a nós como seus filhos, e ele está a dar uma garantia: Deus vai cumprir porque ele não mente. Se você olhar o verso 19, ele vai usar a comparação com uma âncora. A âncora é algo que firma, tá certo? Que deixa realmente seguro um navio, ok? O texto de João 8,44, bem conhecido, diz que o pai da mentira é Satanás, ok? Inclui o texto de Efésios, que fala claramente Deus dizendo que nós não devemos mentir uns aos outros. Claro, eu espero que sim. Aqueles que fizeram conseguem comparar, não é? As suas respostas, e aí vão poder olhar. Alguns comentários, então, sobre o TPC. O que eu vi é o seguinte: depois que você fez os comentários, o seu entendimento sobre cada verso, você deveria realmente separar isso num esboço, colocar cada coisa na sua caixa. Todos os versos que falam que Deus não mente, coloca lá. Todos os versos que falam da origem da mentira, coloca lá. Exemplos, né, de alguém que mentiu e teve consequências. E, naturalmente, aqueles que falam para não mentir. Essa ordem não é obrigatória, tá bom? Você pode colocar na sequência que você quiser. Por que eu estou dizendo isso? Eu recebi boas mensagens, graças a Deus, bons resumos. Algumas pessoas poderiam começar na introdução, já dizendo claramente que Deus não mente ali, e dizer, com base nisso, né? Então, no desenvolvimento, falar que a origem do pecado da mentira vem de Satanás, e a Bíblia diz que não é para mentir, e terminar com exemplos das consequências. Pode ser que alguém queira guardar isso para o desenvolvimento, e pode começar a introdução com o texto de João. Estamos juntos, né? Então, o que eu estou a dizer é que todos os versículos que você coletou, que estão dentro do seu tema, você deve usar no seu estudo, tá certo? Agora, aqueles que a ordem, a sequência, depende de como você quer organizar a sua mensagem, seu estudo, seu debate e assim sucessivamente. Não sei se estamos juntos, mas eu gostaria de fazer esse pequeno comentário antes de dar um novo exemplo, né? Já falamos do roubo,
Agora nós falamos da mentira. Eu queria dar um outro exemplo para fortificar, clarificar e aí passarmos então para um novo assunto. Dúvidas até aqui? Rápido demais? Estou correndo muito? Então, qualquer pergunta pode aproveitar, tá? Muito rápido? Estão acompanhando? Se estiver rápido demais, diga lá e eu diminuo o ritmo, tá bom? Mas eu queria, na verdade, entrar convosco um outro exemplo. Talvez esse outro exemplo possa facilitar, ok? Alguma pergunta? Estão quietinhos? Tá claro? Ficou claro o exemplo do exercício da mentira? Posso entrar num outro exemplo para facilitar a vossa compreensão? Vamos lá, então? Quero ouvir algum feedback para poder... Gorete diz que está claro, que bom. Cecília, tudo certinho? Tá tranquilo, dona Ângela? Então vamos lá, tá? Olha lá, para frente, como diz um bom moçambicano, para frente é que se caminha. Então vamos caminhar, porque o nosso tempo não para, né? Quando a gente vê a aula já foi. Já fizemos uma pequena revisão, agora eu quero fazer uma nova demonstração do método temático para ver se clarifica bem na sua cabecinha. Tá ok? Olha lá, os passos você já sabe. Escolher o texto, buscar os textos na concordância, determinar a abrangência, onde você quer estudar aquilo. Tá? Se dentro de um livro, se numa porção da Bíblia. Alistar os versículos, fazer só a lista primeiro. E depois, então, é que você vai escrever ao lado dele, tá? Analisando cada versículo para saber aqueles que lhe interessam ou não. Organiza de forma lógica. Quando eu digo organizar de forma lógica, é elaborar um esboço. E depois sim é que você vai escrever o seu estudo. Não esqueçam, por favor, de aplicar, tá? De concluir, de tirar lições para a nossa vida. Vamos lá, então, um exemplo? Preparadinhos. Olha lá. Estão vendo essa imagem aí? A ideia do suborno, né? Aquela de alguém que dá algum dinheiro ou um presente em troca de um benefício próprio. Então, talvez, eu não sei quantos de vocês já fizeram um estudo sobre esse assunto, mas existem muitos versículos sobre suborno na Bíblia e eu incluo isso porque no contexto onde eu trabalho, em Moçambique, é muito comum, infelizmente. Faz parte da cultura as pessoas acharem que devem receber algum tipo de benefício na função que tem, no trabalho que tem, seja na educação, seja na saúde, seja nos órgãos públicos. E também no contexto em Florianópolis nós temos muitos funcionários públicos, né? E às vezes as pessoas cometem erros porque não estão convencidos que aquilo é um pecado. Então, eu estou aqui a incluir, volto a dizer, né, na chave bíblica, se você fosse procurar, você deveria procurar a palavra suborno, né? Algumas vezes vai aparecer o verbo subornar, aqui aparece suborno, certo? Tem vários versículos, vários. Eu separei apenas alguns para exemplificar, tá ok? Vocês viram que todos os versículos que eu selecionei aqui são do Velho Testamento. Então, não que o Novo Testamento não tenha nada a dizer sobre isso, é apenas eu fiz um recorte. Eu separei alguns versículos que nos ajudariam a entender o tema, tá ok? A nossa abrangência é apenas no Velho Testamento. Amém? Então, vamos lá. Aí temos Êxodo 23, 8, Deuteronômio 16, 19, 1 Samuel 8, 3, 1 Samuel 12, 3, Provérbios 15, 27, 17, 8, 17, 23. Tem vários em Provérbios. Provérbios está cheio de textos sobre suborno. E Eclesiastes 7, 7. Ok? Você vai ter isso aí na sua apostila e também, naturalmente, eu não me lembro se eu pus, eu penso que não está na apostila, porque esse exemplo eu fiz depois como um reforço, tá bom?
Mas você tem aí no slide, você vai poder depois copiar os versículos se você quiser. Decidiu? Escreveu a lista, procurou na chave bíblica, agora você tem que escrever ao lado de cada uma delas, fazer as anotações, os apontamentos. Então vamos começar lá rapidamente com Êxodo. Olha lá, por favor, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 23, verso 8. Abra sua Bíblia. Esse nós vamos fazendo juntos, hein? Tá? Você fez em casa sobre mentira. Agora nós vamos reforçar com suborno. 23, verso 8. Diz assim a palavra, 23, 8. Você pode, por favor, ler o contexto, tá? O versículo aparece no verso 8. Também o suborno não aceitarás, porque suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. De novo, olhem lá, por favor. Quando você estiver lendo um texto, olhe o contexto. Se você ler os versos anteriores, está a falar sobre os deveres dos juízes. Eles não perverterás o julgamento, não fará falsa acusação. Ele está a dar conselhos a quem é um juiz, tá bom? E aí no verso 8 ele diz, também suborno não aceitarás. Então, deveres dos juízes, não aceitar suborno. Porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Ok? Então, você coloca aí. O texto não é só o juiz não deve subornar. Ele está dizendo que o suborno cega o perspicaz. Interessante, né? Uma das consequências, né, do suborno é cegar as pessoas. O suborno perverte as palavras, diz aqui, do justo. Quer dizer, uma pessoa pode usar palavras mentirosas porque recebeu dinheiro em troca. Tá ok? Se você abre Deuteronômio, que vem logo depois, né? Números, Deuteronômio, capítulo 16, verso 19, diz assim a palavra: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, ok? Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. É o mesmo versículo dito de uma outra maneira, porque vocês sabem que Deuteronômio é uma repetição da lei. Então, os versículos de Deuteronômio são, na verdade, uma repetição do que foi dito em Êxodo. Então, aqui você poderia colocar idem, não é? Porque tudo que está escrito aí já foi dito em Êxodo. Ok? E aí, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8. E aí, aqui vem um texto narrativo, uma história. 1 Samuel, no capítulo 8, você tem que prestar muita atenção quando é um texto narrativo, porque é uma história, você não pode pegar coisa pelo meio, tá? Então, capítulo 8, verso 3, diz assim: porém, olha lá, por favor, na sua Bíblia, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Ora, se você ler isto, você não vai entender quem é esse ele, filho de quem, que filhos são esses. Então, tem que ler os versículos anteriores para poder entender o contexto. Estão percebendo o que estou a dizer? Na chave bíblica vai aparecer apenas o versículo onde aparece a palavra, mas num texto narrativo, olhe os versículos anteriores. Vamos começar então para trás um pouquinho? O versículo aparece no verso 3, mas nós vamos começar no verso 1. Tendo Samuel envelhecido, está falando de Samuel, constituiu seus filhos por juízes. Samuel já era velho, ele era sacerdote, ele era juiz, ele era um líder. E agora ele colocou seus filhos para liderar no seu lugar. E diz o texto, o primogênito chamava-se Joel, olha lá, e o segundo se chamava Abias. E foram juízes em Berseba. Aqui estamos fazendo aquele exercício lá atrás, né? Quem? Quem que aparece no texto? Samuel, aparece Abias e aparece Joel.
Verso 3. Porém, seus filhos, quer dizer, esses senhores, Joel e Abias, não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? Do nosso amigo Samuel. Então, eram dois caminhos diferentes, tá certo? Samuel tinha um caminho e Joel e Abias foram por outro caminho. Antes, eles se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno. Interessante, não é? O pai era fiel, mas os filhos, Joel e Abias, eles se inclinaram para a avareza, apegados ao dinheiro e aceitavam suborno, perverteram o direito. Uau! Interessante, né? Você podia resumir isso dizendo: Samuel era velho, líder de Israel, põe os filhos para serem juízes ou líderes, mas eles eram diferentes do pai, se comportavam mal, eram avarentos e aceitavam suborno e pervertiam o direito. Isso foi o meu resumo, você diria isso com as suas palavras, tá ok? Não sei se estamos juntos aí. Se você está em 1 Samuel, passa para frente mais um pouquinho, capítulo 12, 2 páginas para frente, verso 3. Diz que esse mesmo Samuel, quando já estava velho, quando ele estava para deixar o cargo, é um texto muito bonito. Ele vai para a frente do povo, se despede e ele diz, verso 3: Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem que eu tomei um boi? De quem que eu tomei um jumento? A quem eu defraudei? A quem eu oprimi? Já pensou? E das mãos de quem eu aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E aí eu vou restituir. Texto maravilhoso, hein? Uma pessoa que está deixando o cargo, a função, e tem coragem, ousadia de confrontar, desafiar os seus ouvintes, diz: olha, eu quero saber, alguém tem algo para dizer contra mim? Estou saindo, diga-me lá. Roubei alguém? Pedi algum boi, algum outro animal, algum dinheiro, subornei alguém, aceitei dinheiro, veja lá, para com ele cobrir os meus olhos. O suborno normalmente é para que a pessoa não veja algo, né? Então, por exemplo, um fiscal que vai a uma obra ou a uma empresa, ele vê algo errado e ele recebe suborno para cobrir os seus olhos. Eu faço de conta que não vi. Os juízes subornados, né, ou alguém do governo, alguém de uma empresa, alguém de um órgão público, pode receber algum dinheiro para fazer de conta que não viu. Isso é pecado, irmãos, isso é suborno. Né? Receber um benefício para que você segue os seus olhos. Forte, né? Então vamos para Provérbios, que Provérbios tem vários. Eu tinha que separar alguns apenas para exercício, mas você pode aprofundar esse assunto se você tem sido tentado, né, no seu trabalho, na área do suborno, ou se você quer aconselhar alguém que tem vivido por isso. Capítulo 15, no verso 27, diz assim: O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Lembra que Provérbios, eles têm, como é que eu posso dizer, o texto de Provérbios, assim como Eclesiastes, que são livros que eu incluí nesse estudo, são livros de sabedoria. Então, são livros poéticos, não é uma narrativa de uma história, como nos históricos, ok? Então, você vai observar aqui que eram ditados populares, eram frases. Então, a forma de estudar é um pouco diferente. Nós não temos tempo aqui, né, de aprofundar as diferenças de cada estilo, mas eu só quero acrescentar essa informação. Quando você está lendo, são frases, tá certo? Você lê, por exemplo, Provérbios 15, muito bom texto, verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Normalmente eram textos comparativos, enquanto a branda, né, vai fazer com que a ira abaixe, uma palavra dura faz com que a ira suba. Então, normalmente os provérbios ele tem uma comparação. No texto que nós lemos, capítulo 15, verso 27, ele diz:
Aquela pessoa que é ávido por lucro, quer dizer, aquele que gosta muito de dinheiro e lucro desonesto, tá certo? Ele vai transtornar a sua casa, ele vai trazer problemas para a sua casa. Mas aquele que odeia o suborno, ele viverá. Quer dizer, uma pessoa pode crescer rapidamente com lucro desonesto, mas mais cedo ou mais tarde ele vai trazer problemas para a sua casa. Tá ok? Mas aquele que odeia o suborno, esse vai se dar bem. Então parece, naquele momento, que quem fez o suborno, quem recebeu o dinheiro, parece que está em vantagem. Mas segundo a Bíblia, não. Tá certo? É o contrário, né? Provérbios, capítulo 17, verso 8. Eu pus esse versículo de propósito, tá bom? Para explicar uma questão das traduções. E também das comparações. Capítulo 17, verso 8 diz assim: pedra mágica é o suborno, aos olhos de quem dá, e para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Então tem que ler com muita atenção para entender o texto, tá bom? Olha só, ele compara o suborno a uma pedra mágica, né? E diz o texto que essa pedra mágica, aos olhos de quem dá, é como se fosse assim, ó. Usando aquela pedrinha mágica, faz de conta, essa é a minha pedrinha mágica. Eu usando aquela pedrinha, é como se fosse mágica, vai abrir um caminho que estava fechado, né? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Uma pedra mágica que vai abrir um caminho, que vai ter um proveito. Eu estou com uma dificuldade num órgão público e aí eu uso aquela pedra que é o suborno e tudo se resolve. Parece que tem um proveito aí, né? Outras traduções da Bíblia vai aparecer como uma pedra preciosa, né? Naquela época, o uso de pedras preciosas é como se fosse hoje o dinheiro, né? Ele mostra aquela pedra e consegue tudo o que ele quer. Quer dizer, terá o seu proveito. A pedra preciosa era só mostrar e aí automaticamente a pessoa fazia aquilo que a pessoa queria. Estão juntos aí? Há uma outra tradução que eu encontrei que diz assim: o suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Onde quer que ele vá, ele vai ter sucesso. Veja, a Bíblia aqui não está incentivando o suborno, não. Ela está a dizer que o suborno faz isso. Uma pessoa que está habituada a esse tipo de coisa, ele usa o suborno como uma pedra preciosa, como uma pedra mágica, como um recurso. E com aquele seu recurso, as coisas se abrem. Isso é pecado, irmãos. E a Bíblia alerta isso no livro de Provérbios. Tá ok? Da mesma maneira, Provérbios 17, 23, ainda no mesmo capítulo, diz assim: o perverso aceita suborno. Se você não está convencido que é pecado, a Bíblia diz que quem aceita, e eu diria também quem paga, não é? Porque isso é uma moeda, tem dois lados, quem paga e quem aceita, né? Chamado, segundo a palavra aqui, de perverso. Né? Por que ele aceita? O texto diz aqui, ó, o perverso aceita suborno secretamente, normalmente é escondido, né? Não é uma coisa velada, para perverter as veredas da justiça. Ok? É secreto. O objetivo é perverter a justiça. Quer dizer, sair daquilo que é justo, fazer uma falcatrua. Isso não é bíblico, isso não é correto, isso não é cristão. Eu me lembro tratando documentos em Moçambique, às vezes num órgão público, onde há alguns problemas nessa área, eu fazia questão, quando me chamavam, diziam, vamos irmã, venha, vamos aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Eu digo, olha, me atenda aqui no balcão, né? Não há segredo. Muitas vezes eu carregava uma camiseta evangélica e quando ia nesses órgãos públicos, usava uma que dizia assim, a serviço do Rei Jesus. E quando algum profissional me trazia algum tipo de insinuação de que eu poderia usar uma pedra mágica para conseguir um documento que fica muitas vezes emperrado por anos, eu dizia, você já leu minha camisa? Estou a serviço do Rei Jesus.
o suborno normalmente é feito secretamente, então você não deve fazer as coisas secretamente, tá certo? Se você está fazendo uma coisa limpa, pode ser feito na frente dos outros, não há receio, ok? O último texto é Eclesiastes, capítulo 7, Provérbios, Eclesiastes é o livro seguinte, capítulo 7, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe-lhe o coração. Então aqui deixa claro que o suborno traz corrupção ao coração do homem. O suborno não faz bem, é uma doença. Tá? Doença que eu digo no sentido de que vai fazer mal. Claro, o que eu fiz, selecionei versículos, procurei na chave bíblica, escrevi ao lado cada um deles, o que eu percebi sobre o suborno, ok? E aí, com base nisso, você deve agora tirar suas conclusões, fazer aplicações para poder escrever a sua mensagem. Eu fiz então um slide aqui que eu quero só mostrar a você como é importante ter mais que uma Bíblia para comparar. Eu coloquei aqui o mesmo versículo, tá certo? O primeiro que nós tínhamos ali, na Revista e Atualizada, a tradução ARA, como nós falamos, né? Revista e Atualizada de Almeida. A Imprensa Bíblica tem uma outra tradução e depois na NVI. Isso simplesmente coloquei para que você pudesse comparar e veja como que às vezes você vai ler numa determinada tradução, não entendeu. Mas quando você lê numa segunda tradução, pode ficar mais claro. Né? Ou, por exemplo, você tem três versões diferentes, 4 versões, então você lê o mesmo versículo e as dúvidas podem se dissipar. Ok? Por exemplo, vamos imaginar que você tivesse uma Bíblia da imprensa bíblica e você lê assim essa coluna do meio. Não aceitarás peita, porque a peita cega os olhos que tem vista e perverte as palavras do justo. Peita não é uma palavra comum a nós. Então, se você tivesse essa única Bíblia, talvez você não entenderia o versículo. Talvez você desprezaria esse versículo dizendo isso não tem nada a ver com suborno. A Revista Atualizada diz: também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz. Mas talvez essa palavra perspicaz é um pouco pesada, né? É um pouco fora do nosso dia a dia, tá bom? Então, observe, por favor, a terceira tradução da Nova Versão Internacional, o NVI, como chamamos. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento. O perspicaz é aquele que tem algum juízo. Muitas vezes pode perder o juízo por causa do suborno. Tá? Quando o suborno é usado, muitas vezes prejudica a causa do justo. Prejudica porque o justo fica sem razão. Tá certo? Ao invés de dar a razão para quem tem, um juiz pode pender, tá certo? Para aquele que não tem razão. Na tradução ARA diz: as palavras do justo são pervertidas. Quer dizer, uma pessoa que foi subornada, ele pode se transformar numa testemunha falsa. Ele vai diante de um tribunal e diz coisas falsas porque ele recebeu dinheiro para isso. Isso é suborno. Vocês perceberam como é importante ter traduções diferentes? Quando eu procuro, então, entender, refletir, analisar, eu estou a interpretar o texto. Quando eu leio o texto, eu tenho que entender o que o texto está dizendo. Se eu não percebi a palavra, eu não vou entender. Então, ter traduções diferentes vai me ajudar a perceber melhor, tá? No caso específico desse estudo, vocês viram que nós demos 2 exemplos naquele texto de Samuel. Nós falamos que Samuel não aceitou suborno. E nós vimos que os seus filhos Joel e Abias aceitaram suborno. Então, no seu estudo, você pode incluir isso sim como exemplos concretos, porque você não inventou essas coisas. Estão na Bíblia. Tá? Samuel não aceitou suborno. Os filhos de Samuel
Joel e Abias aceitaram o suborno. Eles foram exemplos negativos. Olha aí uma pista para você, tá bom? Lembra que se você tivesse fazer uma biografia de Samuel, tem uma história muito interessante. Nós já vimos ali que ele foi filho de Ana, né? Nasceu de uma promessa, nasceu sobrenaturalmente porque ela era estéril. Então, ele é colocado, devolvido, consagrado a Deus e se torna um sacerdote, se torna um juiz, ele se torna um líder em Israel. Então, a história dele é muito bonita, você poderia fazer uma biografia de Samuel. Mas vejam que a Bíblia não esconde os segredos. Samuel foi fiel, ele não aceitou suborno, mas infelizmente os seus filhos vão escolher uma vida diferente do pai. Alguns pais às vezes entram em crise porque são cristãos evangélicos verdadeiros e se culpam porque às vezes não entendem por que o filho tem um caminho errado. Mas lembrem, as pessoas têm livre-arbítrio, não é? E elas tomam decisões. E os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Tá? Então, não se culpe com isso. Quando você já leu todos os versículos, você pode organizar as ideias no esboço. Veja que eles estão lá todos juntos aí. Só estão seguindo a ordem da Bíblia. Êxodo, Deuteronômio, Samuel, Provérbios, Eclesiastes estão na ordem da palavra. Mas nem sempre os versículos semelhantes estão juntos aí. Eles podem estar todos misturados, como as nossas ditas varetinhas. Lembra, né? Separe as varetas. Separe as cores. Então, por exemplo, você podia fazer o esboço que você quisesse. Eu dei aqui alguns exemplos. Por exemplo, textos que falam para não subornar. Você pode incluir todos que você quiser aí. Textos que falam da ação do suborno, aquilo que o suborno provoca, o que ele resulta, o que ele traz como consequência ou resultado. Por exemplo, nós vimos aqui que o suborno cega a vista das pessoas. Nós vimos aqui que o suborno abre caminhos, é como se fosse uma pedra mágica. São coisas que estão no texto, tá certo? Parecem vantagens no primeiro momento. Mas o texto, ou alguns textos também falam que o suborno perverte a justiça, que o suborno corrompe o coração. Então, isso eu poderia incluir, sim, como resultados da ação do suborno. Bom, nós vimos também que o suborno pode trazer consequências para a pessoa. Né? Exemplos de pessoas diante do suborno, esse seria um outro caso. Você pode mostrar exemplos positivos, exemplos negativos. No caso, o exemplo Samuel positivo, dos filhos dele é negativo. Isso é uma ideia, tá bom? Você pode organizar o esboço como você quiser, mas o que eu estou a dizer é: não siga simplesmente o seu estudo seguindo os versículos como estão na chave bíblica. Simplesmente porque começa com Êxodo, o Provérbios fica lá no fim. Junte os versículos que são semelhantes. Estamos juntos aí? Aí você chegou na fase da redação, ou seja, você já está em condições, depois de ter lido tudo isso sobre suborno. Não deu vontade, não, de você escrever uma mensagenzinha? Faz uma pequena introdução, conceitua o que é suborno, tá certo? Fala da relevância disso no nosso contexto, faz uma pequenina introdução e depois você entra no desenvolvimento, que são esses versículos organizados, tá ok? Por último, você faz um fecho da sua mensagem, do seu estudo, uma conclusão, fazendo uma aplicação para a nossa vida hoje. E aí você já tem condição de trabalhar. O que estão achando? Difícil demais? Meu pai, já são 11h15 e o tempo está correr. Tá claro. Difícil. Só falta uma aula, né? Então eu tenho que correr. Queria um feedback vosso. Tá muito difícil? Esse resumo que eu dei da aula passada
fazendo também um retorno ao exercício que eu dei da mentira. Agora entrando um assunto totalmente diferente, que foi suborno, é para clarificar como é que você usa os passos. Minha pergunta é, está claro? Eu queria desafiar você a fazer um pequeno TPC para a próxima aula, dentro de um único livro. Um assunto de interesse, escolher. Eu estou a escolher e propor a você sofrimento. Ok? Quero colocar a nossa cerca dentro de 1 Pedro. Ok? Nossa abrangência vai ser somente dentro de um livro. Gostaria que vocês olhassem para um único assunto, sofrimento. O livro de Pedro tem mais que um assunto. Ele fala de outras coisas. Eu vou falar sobre isso depois na próxima aula. Mas aqui nós vamos escolher um único tema, sofrimento. E ao invés de você procurar em vários livros, você vai focar num único livro. Isso já vai nos preparar para o assunto da última aula, que vai ser sobre como estudar um livro de ponta a ponta. E quem me dera que eu tivesse pelo menos mais 2 aulas, né? Para poder aprofundar bem. Mas nós vamos dar algumas noções gerais de como estudar um livro de ponta a ponta e como que nós vamos escolher um tema dentro daquele livro para focar. É difícil, né, dona Ângela? Ela está dizendo aqui, mas está esclarecido. Que bom. É difícil mesmo, porque acho que o método temático, na minha opinião, é o mais, que exige um pouco mais, porque você tem que ter um pouco mais de conhecimento da Bíblia, não é? E focar e selecionar, interpretar melhor os textos, isso não é tão simples. Mas eu queria dar a vocês pelo menos os instrumentos para que vocês possam trabalhar sozinhos. Vamos ao TPC? O assunto, sofrimento. Você vai simplesmente no livro de 1 Pedro. O livro de 1 Pedro é um livro pequenino, é um dos livros do meu coração, tá? Então, como ele é pequeno, você pode lê-lo inteiro. Você nem precisa ir na chave bíblica, tá? Nem precisa. É só você ler. Faz o seu alvo, tá certo? Mas eu gostaria de sugerir a você o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é ler o livro inteiro, tá certo? Segundo, você vai marcar todos os versículos onde aparece a palavra sofrer ou sofrimento. A Clarissa está dando uma sugestão para gravar mais 2 aulas e assistirem depois. Olha, esse é um assunto interessante, Clarissa. Nós vamos lançar isso aí no grupo do WhatsApp para a gente refletir um pouco. Porque eu tenho recebido vários desafios de alguns alunos se a gente não poderia pensar no futuro de estudar algum outro livro bíblico ou continuar um link com os alunos. Nós vamos começar a partir da semana que vem novas classes de Escola Bíblica Dominical na IBED da PIB e vocês todos estão convidados a vários assuntos bem interessantes. E se Deus confirmar no nosso coração o desejo, né, de fazermos algum outro assunto, algum outro tema, isso vai ser feito futuramente através do canal, tá certo? Mas nesse momento nós vamos começar novos assuntos através da IBED. Eu não vou dar aula na IBED no próximo bimestre, porque pela fé estou crendo que vou conseguir viajar para Moçambique, tá ok? Mas eu vou considerar essa sugestão da Clarice e desde já deixo o desafio, né? Caso nós tivéssemos a oportunidade de, no futuro, termos um outro curso como esse, de 2 meses, há algum assunto que lhe interessaria? Você gostaria de dar sugestões? Então pode compartilhar isso no chat, tá bom? Ou me escrever particularmente e eu vou orar sobre o assunto, tá? Porque o canal do YouTube pode ser sim um canal de bênção. Pensem sobre isso e aí a gente pode pensar em conjunto e decidir. Para a próxima aula, você tem 5 capítulos de Pedro. Você vai ler vamos dizer assim, esses capítulos inteiros. Você pode olhar na chave bíblica? Pode. Se você olhar na chave bíblica,
você vai encontrar a palavra sofrer ou sofrimento e você pode selecionar apenas os versículos onde aparece a Pedro, tá bom? Olha, se você olhar na sua chave, eu coloquei na foto também, você vai encontrar sofrimento. 1 Pedro 1:11, 1 Pedro 4:13, 1 Pedro 5:1. Você pode procurar também a palavra sofrer e vai encontrar pelo menos aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos em sofrer. Tá ok? Então, pode selecionar por aqui. Ou, como estudo de um livro inteiro, minha sugestão é que você leia Pedro de ponta a ponta. Estamos juntos aí? Quando você procura a palavra sofrer, sofrimento, estão lá as referências. Faz a lista e você escreve ao lado aquilo que cada uma diz. Meu conselho para você é: observe as palavras que repetem dentro de um livro. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês apenas. No capítulo 2, você vai encontrar no verso 19: porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 20: pois que vantagem há suportar açoites se ter cometido algum mal? Mas se você suporta um sofrimento, olha a palavra novamente repetindo. 21: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu. Veja, num capítulo você está a encontrar aqui 4 vezes a palavra sofrer ou sofrimento. Capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 17, verso 18. Então, marquem todas as palavras, tá certo? Onde aparece a palavra sofrer ou sofrimento. Esse é um exercício muito bom. Aí você começa a anotar os versículos, tá? Eu vou deixar isso para você. Se você quer testar, testa. Eu quero dar 2 sugestões: ou sofrimento ou amor. É um livrinho pequenino também. 1 João também fala muito de amor. Se você abrir, você vai encontrar amor, amemos, amados. Então você pode fazer ou sofrimento ou amor. Ok? Mas manda para mim. Se você fizer, automaticamente isso vai lhe dar mais firmeza. E você agora já vai estar se preparando para a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar estudo de um livro inteiro. 1 João só tem poucos versículos, 5 capítulos, se não me falha a memória. 1 João. E a mesma coisa com Pedro. Pedro também só tem 5 capítulos. Pedro tem 5. 1 João também tem 5 capítulos. Escolha ou estudar amor ou estudar sofrimento. Tá bom? Leia, você vai ser muito abençoado. Depois que você pegar todos os versículos que falam de amor, amemos, amados, escreve, você coloca então, organiza isso com as cores, tá certo? Se é um texto que fala sobre amar a Deus, amar ao próximo, você separa pelas cores. Sofrimento, separa, organiza suas ideias. E depois você faz uma pequena redação com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ok? Eita, nosso tempo fugiu, né? Mas eu penso que deu para afirmar. Quero abrir para alguma dúvida final. Se você tem alguma pergunta, é a hora, porque nós vamos terminar por agora, para na semana que vem nós fazermos um estudo específico sobre estudo de livro. Tá certo? Alguma pergunta, meus amados? É a hora. Essa é a hora. Alguma pergunta, amados? Difícil demais? Nem tanto, né? Tudo é prática. Quando você anda de bicicleta, como eu disse aqui, no início você vai cair. Mas à medida que você vai tendo mais confiança, você vai chegar lá. São Paulo está presente. Yara Zen, bem-vinda. Alguma dúvida, meus amados?
Vamos pensar sobre isso? Ah, alguma questão? TPC de amor ou TPC de sofrimento? Você escolhe, né? Se você está passando por um momento difícil de sofrimento, quer entender melhor o tema, escolhe sofrimento. Se amar é um desafio, escolhe amor. Tá certo? Cecília está dizendo que está claro. Que bom. Simone, que bênção. Que bênção. Fico feliz também. O tempo passa rápido. Eu estou num misto de alegria e tristeza, né? Porque já está para acabar a classe, está sendo uma experiência muito boa. Mas volto a dizer, vamos orar sobre isso, pensar. E se você tem algum assunto específico que você gostaria de estudar, manda, tá? Manda. E quem sabe no chat, no nosso grupo do WhatsApp, ou mesmo através do e-mail, você pode expressar a sua opinião e quem sabe a gente pode pensar sobre a possibilidade de aprofundar algum desses métodos ou estudar um livro específico da Bíblia. Já que várias pessoas têm se expressado nessa área, eu quero orar nesse sentido, tá bom? Quem sabe a gente vai fazer isso mais para frente. Certamente seria num outro horário, não no domingo de manhã. Eu gostaria que todos vocês pudessem continuar na escola bíblica, matriculando em outras turmas e prestigiando outras classes que vão começar. O Giovanni está perguntando, quando é uma frase, como é que devemos procurar na chave bíblica? Eu já mencionei isso, Giovanni, é assim, não vai encontrar lá a frase, vai encontrar a palavra. Eu dei o exemplo naquela aula anterior de glória de Deus, ou reino de Deus. Se você procurar a palavra reino, não vai encontrar reino de Deus, mas você viu que na chave bíblica sempre começa o início da frase, onde aparece. Então, você vai poder selecionar ali aquilo que você quer, tá bom? Então, você vai, de novo, peneirando, tá? Se você quer reino de Deus, vai aparecer ali reino de um rei qualquer. Vai aparecer ali reino das trevas. Então, você deve selecionar quais os versículos que encostam na sua frase, reino de Deus, tá bom? Mas na chave bíblica só vai aparecer a palavra reino. Tá ok? Muito bem. A Marilice está dizendo que está a fazer fumacinha no cérebro. É difícil, né? Mas meu avô já dizia, querida, rapadura é doce, mas é dura, é duro, não é fácil. Estudar a palavra de Deus exige dedicação e concentração e dependência do Espírito Santo, não é? Mas é gostoso, muito gostoso. Então, meus amados, não quero roubar mais o vosso tempo, conforme poderia começar a introduzir aqui o assunto da próxima aula, mas eu acredito que nós podemos já nos despedir. Na semana que vem, nós vamos ter a última aula sobre estudo de um livro por inteiro, ok? Como vai ser a última, então se você tiver depois os exercícios, quiser mandar, eu continuo a corrigir. Algumas pessoas me perguntaram sobre, e se eu estou atrasado, posso mandar TPC atrasado? Pode. Eu estou recebendo TPCs da segunda aula, terceira aula, e estamos na sétima aula, né? Então não tenha medo. O TPC é para você, é para que você tenha um feedback, você possa de alguma maneira saber se você está no caminho certo ou não. Então não tenha medo de mandar, tá? Quantas coisas já falamos, né? Nós já falamos de roubo, nós já falamos de suborno, de mentira. São muitos desafios, né? Agora vamos falar de amor, de sofrimento. Então, use esses exercícios para aplicar na sua própria vida. Tá ok? Baixe sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus. Estou vendo os feedbacks, significa que o som chegou, isso é graças a Deus, né? Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão rica. Obrigada por tantos temas, tantos assuntos importantes que ajudam no nosso viver diário. Abençoa cada irmão, cada irmã que faz parte dessa classe, para poder, Senhor Deus, aplicar esses versículos lidos, estudados na sua própria vida. Obrigada, Pai, porque a técnica funcionou bem, obrigada porque o som chegou em condições.
Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Abençoa cada irmão onde está. Os que estão aqui, os que estão em São Paulo, os que estão no Rio, os que estão em outros continentes. Mas aplica essa palavra a cada coração. Obrigada por tudo e ajuda-nos, ajuda-nos. Nós queremos cada dia mais aprender do Senhor. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, muito obrigada. Então, meus amados, fica o desafio para a próxima aula, tá? Próxima aula, nós vamos falar sobre o estudo de um livro inteiro. Venha preparado. Deus abençoe, que Ele esteja com cada um de vocês. Não esqueçam de mandar os TPCs e lembrem, quanto mais cedo você manda, melhor. Grande abraço.